Nós vamos seguindo com as informações ainda de Iturama. Agora vamos trazer informações que vêm do setor da Polícia Militar. As principais ocorrências de Iturama e região. Sargento Gláucia com você. Bom dia, Gláucia. Olá, pessoal. Bom dia. Agora para vocês algumas ocorrências atendidas pela Polícia Militar em Iturama e região nos dias 28 e 29 de janeiro. No dia 28, em Iturama, a Polícia Militar ela foi acionada. Ela deparou com a vítima em um pasto pedindo socorro e disse que foi vítima de um roubo tentado. Autores armados efetuaram disparos de arma de fogo em direção a ela. Os fatos ocorreram num canteiro de obras de uma empresa na rodovia MGC 497, quilômetro 256, no trecho de Iturama, Alexandrita. A polícia desencadeou uma operação de cerco-bloqueio na rodovia com apoio dos policiais da Polícia Militar Rodoviária e de militares de Carneirinho. A vítima relatou que os autores fizeram contato com a vítima, de 48 anos, por volta das 10 horas e 40 minutos. Um indivíduo magro, branco, altura de aproximadamente 1,65 m, olhos claros e com uma tatuagem na mão esquerda entre o dedo indicador e o polegar. Ele foi ao local, fez algumas perguntas sobre o horário de funcionamento e o quadro de funcionários. Ele disse que morava em uma propriedade próxima, saiu tomando rumo ignorado. E aproximadamente 45 minutos depois, chegou um veículo fechado, branco, estacionou próximo à área de vivência e ficou observando o movimento. E em dado momento, se aproximou, desembarcou do veículo 3 indivíduos que foram em direção à vítima, sendo um alto e magro e os outros 2 estatura mediana. Eles anunciaram um roubo, abaixando o capuz no rosto e sacando as armas. Os indivíduos, eles estavam com armas, aparentemente um revólver calibre .38. Eles determinaram que a vítima ficasse quieta em tom ameaçador, senão eles atirariam. A vítima ignorou as ordens, saiu correndo em meio ao matagal. Ela visualizou um dos autores efetuar os disparos em sua direção, totalizando 2 disparos. Ela só parou de correr quando chegou na propriedade vizinha e acionou a polícia militar. No local, a equipe realizou incursão em todo o perímetro e não visualizou os indivíduos. Eles teriam evadido. Acredita-se que eles estavam num palio weekend e totalizando 4 autores. Foi feito um intenso rastreamento e levantamento, porém os autores ainda não foram encontrados. Seguem os levantamentos e os rastreamentos. Na Avenida Rio Paranaíba, durante a realização de uma operação, a Polícia Militar deparou com uma motocicleta estacionada sobre a calçada, de forma irregular. O proprietário foi localizado, foi solicitada a CNH para regularizar a situação. Ele informou não possuir. Foi feita consulta no sistema informatizado, mostrou que o veículo ele estava de maneira irregular, o licenciamento estava atrasado. Por esse motivo, a motocicleta foi removida ao pátio credenciado. Nós temos uma ocorrência de conduzir veículo sob influência alcoólica. Durante a realização de uma operação Lei Seca, foi verificado um veículo, ele estava transitando em zigue-zague. O condutor estava na Avenida Doutor Pedro de Paula, na Vila Cruzeiro. Diante da situação, o veículo foi abordado. Nós temos uma ocorrência de conduzir veículo sob influência alcoólica. Durante a realização de uma operação, foi verificado um condutor, ele estava conduzindo o veículo em zigue-zague pela Avenida Doutor Pedro de Paula, na Vila Cruzeiro. Diante da situação, ele foi abordado, foi solicitado a CNH e o licenciamento do veículo. Ele disse não ser habilitado e não estar com o licenciamento consigo. Foi verificado no sistema informatizado que o documento do veículo estava correspondente ao ano de 2014. Durante a abordagem, ele recusou a fazer o teste de alcoolemia, o vulgo bafômetro, o teste do etilômetro. Ele estava com sinais de embriaguez, sendo os olhos avermelhados, andar cambaleante, a fala desconexa, o hálito etílico. Ele recebeu voz de prisão por estar dirigindo com sintomas de embriaguez. Ele foi conduzido ao hospital para fazer o exame de corpo de delito, depois ele foi encaminhado à delegacia de polícia. O veículo foi removido ao pátio credenciado. Foram lavrados os devidos autos de infração de trânsito. Em Campina Verde, outra ocorrência envolvendo pessoas dirigindo sob influência de álcool. Na Avenida Doutor Guilherme Ribeiro de Souza, no São Vicente, em uma operação Lei Seca também, foi abordado um veículo, um Fiat Uno, cor vermelha. Em conversa com o autor, foi determinado que ele apresentasse os documentos de porte obrigatório. Ele apresentou a CNH e o documento do ano de 2019. Foi percebido que ele estava com sintomas de embriaguez. Aí ele foi solicitado que fizesse o teste de alcoolemia. Ele concordou, foi realizado, o qual registrou a medida de 0,98 miligramas por litro, caracterizando o crime de infração de trânsito. O condutor foi preso em flagrante delito. O veículo foi liberado para um motorista que foi submetido ao teste e não se encontrava sob influência de álcool e estava devidamente habilitado. No dia 29, em Iturama, a Polícia Militar ela foi acionada por uma testemunha. Essa testemunha, pessoal, ela faz parte de um grupo de aplicativo de celular no WhatsApp intitulado por Compras e Vendas. E um dos participantes do grupo, ele
postou uma publicação na qual se referia que estava ocorrendo uma blitz de trânsito e indicando o local que estava ocorrendo a blitz. Fato que atenta contra a legislação brasileira em vigor. Com base nisso, a Polícia Militar ela efetuou diligência, ela identificou e encontrou a pessoa que havia noticiado onde estava ocorrendo a blitz de trânsito. A ele foi dado voz de prisão pelo crime cometido e ele foi encaminhado até a autoridade competente. Pessoal, nós gostaríamos de reforçar a vocês que é crime noticiar, divulgar onde está ocorrendo as blitz de trânsito. E essas blitz, pessoal, elas são para a própria segurança de vocês. Através de todas as blitz, nós, da Polícia Militar, nós podemos tirar cidadão infrator de circulação, nós recuperamos mercadorias e veículos roubados, apreendemos contrabandos e produtos florestais transportados ilegalmente, nós prendemos fugitivos de prisões, combatemos o tráfico de drogas e armas, fazemos vistorias em veículos suspeitos, irregulares e sem condições para o tráfego. Nós impedimos que motoristas inabilitados, bêbados ou drogados acessem a sua segurança. E nós inibimos a ação de cidadão infrator pelo efeito surpresa. Pense nisso. Ouvintes, em Carneirinho, na rua São Paulo, no Jardim Primavera, a Polícia Militar foi acionada e, segundo o solicitante, no quintal dele havia um indivíduo deitado no chão. A Polícia Militar foi ao local e, ao adentrar no quintal, deparou com um indivíduo deitado realmente no chão, escondido atrás do mato. Foi dado ordem para que o indivíduo ficasse de pé e tomasse a posição para a busca pessoal. Momento em que o indivíduo começou a dizer que a Polícia Federal estava atrás dele. Ele começou a falar coisas sem sentido, falas desconexas. Aparentemente, ele estava com uma certa desorientação emocional. Corpo trêmulo, sem coordenação motora, uma fala desconexa. Foi necessário o uso de algemas para poder conduzi-lo até a guarnição. Ele foi encaminhado para atendimento médico. Em Limeira do Oeste, durante a operação batida policial, a guarnição visualizou uma motocicleta, uma Honda de cor preta, transitando em via pública. A todo momento, o condutor demonstrava muito nervosismo. No momento em que ele percebeu que iria ser abordado, ele acelerou a moto, avançou diversos sinais, passou por todas as paradas obrigatórias, colocando em risco a integridade física dele e de terceiros. A guarnição foi atrás, emitindo os sinais sonoros para que ele parasse, porém ele não parou. Após ele ser acompanhado por vários quarteirões, ele resolveu parar em um lava-jato. Ele foi abordado e, em conversa com o condutor, ele narrou que não teria parado por não possuir a carteira nacional de habilitação. Devido a isso, a ele foi dado voz de prisão pelo crime de direção perigosa. O condutor foi conduzido preso e o veículo foi removido ao pátio credenciado, além de ter sido feito os autos de infração de trânsito. Pessoal, essas foram as principais ocorrências e dicas repassadas pela Polícia Militar. Por hoje é só. Tenham um bom dia, forte abraço, fiquem com Deus.